Dona Esther, nos conte como foi que a senhora entrou no mundo da iluminação. Como foi que eu entrei no mundo da iluminação? Em primeiro lugar, quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, poderia ter até entrado na FAO, fiz o vestibular para as duas, e por uma coisa muito fortuita eu acabei não entrando na FAO, entrando só no Mackenzie. E no terceiro ano da faculdade, na cadeira de desenho industrial, o professor era o arquiteto Lívio Leve, que era bastante conhecido por seus trabalhos na área de design, principalmente design de joias, mas também design de objetos de arquitetura, adereços, caixilhos, portas, maçanetas, etc. E no segundo semestre do ano em que eu cursava a cadeira de desenho industrial, ele me convidou para fazer um estágio no seu escritório. Disse que ele tinha tido um convite para fazer trabalhos no edifício do Itamaraty, em Brasília, e ele precisava de uma pessoa que fosse bem caprichosa em matéria de desenho para detalhar algumas luminárias que ele estava projetando. E foi aí que eu iniciei, em agosto de 1967, tive primeiro contato com o catálogo da Philips, lâmpadas halógenas recém-introduzidas no mercado, para desenhar uma família de luminárias para o Palácio do Itamaraty. Uma luminária de pedestal, para uma bandeja de luz indireta, para direito alto, do salão de credenciais para os embaixadores, quando se apresenta ao ministro, né, das Relações Exteriores, e uma luminária wall washer para iluminar os painéis de Sérgio Camargo, enfim, e outras coisinhas mais dessa natureza. Então, uma felicidade muito grande para mim, que era uma estudante de arquitetura, terceiro ano, né, tinha 21 anos. Foi uma surpresa bastante boa para mim conviver com pessoas importantes da profissão naquela época, tão cedo para mim, né? E a partir daí desenvolvemos outros edifícios e eu fui ficando no mundo da iluminação até o falecimento do Lívio, quando então fui convidada a assumir o escritório. Desde então, né, agosto de 1967, o meu contato com a arquitetura se deu através da iluminação. E a senhora poderia contar um pouco mais sobre o Palácio Itamaraty? O Palácio Itamaraty tem muitas histórias, longas histórias, não sei se isso tem tanto interesse, mas eu vou contar alguma coisa do que eu me lembro, né? Na realidade, o Palácio Itamaraty foi um edifício, a meu ver, da rara felicidade das obras de Oscar Niemeyer. Recentemente, quando o edifício completou 50 anos, houve um evento patrocinado pelo Ministério, foram recuperados os históricos dos projetos e as pessoas remanescentes dessa época, como eu e alguns outros, estivemos presentes para dar o testemunho. Então vimos todo o processo de concepção do edifício através dos croquis, dos desenhos de Oscar Niemeyer, dos seus assistentes. Muito interessante. É um edifício de rara beleza, em que Lívio Leve foi raramente feliz também para dar soluções para a fachada, para os interiores, jardins, numa época em que não existiam lâmpadas apropriadas, nem luminárias apropriadas, por isso foram desenhadas todas, né? Mas havia também a participação de Bernardo Figueiredo, Sérgio Rodrigues, uma quantidade enorme de designers de altíssima qualidade, e foi lá que o Lívio desenvolveu essa primeira família de luminárias baseadas em lâmpadas halógenas, e daí até hoje tudo se desenvolveu mais ou menos dentro desse mesmo princípio, né? Privilegiar a arquitetura, que era grandiosa no caso, apesar de muito simples, né? Minimalista quase, mas maravilhosamente bem resolvida. E a partir daí, muitas soluções antefachada, jogando luz nos interiores, deixando os arcos na ponta-luz, enfim, coisas que a gente aprendeu lá de trás e que o Lívio também fazia por experimentação pessoal e por sensibilidade de arquiteto, porque até então ele não conhecia nada e eu conhecia menos ainda, né? Se ele não conhecia nada, eu conhecia absolutamente nada. Mas daí um gosto particular pela descoberta do que a luz faz na arquitetura, né? De como a arquitetura pode ser vista, revista, revisada através da iluminação, e a partir dali sempre fizemos a opção pela valorização da arquitetura, né? E depois o Palácio Itamaraty, a Catedral de Brasília, que foi outro exemplo de arquitetura belíssima, com o seu estilo característico, desafiador, belíssimo edifício, e fomos criando uma série de descobertas, pouco a pouco, né? Descobrindo como a luz funcionava tão bem para a arquitetura, ou tão mal também, né? E a partir daí engrenei nesse caminho e nunca mais me separei do assunto, né? E como foram os próximos projetos depois do Itamaraty? Depois do Palácio Itamaraty,
O embaixador Moutinho convidou o Lívio para fazer a catedral, que foi um projeto também muito desafiador, luminárias todas desenhadas especialmente para a obra, uso de lâmpadas halógenas e também uma nova lâmpada recentemente introduzida no mercado, que era a lâmpada a vapor metálico, de 2.000 watts, a lâmpada grande, que foi quem iluminou a catedral por dentro e por fora. Os projetores embutidos no espelho d'água para a fachada, para os arcos pela fachada área externa, e por dentro também, a parte dos arcos interna, e que hoje evidenciam os vitrais, que são belíssimos, os vitrais da catedral, né? Naquela época ainda não existiam os vitrais, eram só vidros comuns, mas depois da catedral, o Parque Anhembi e o Centro Cívico de Santo André. O Parque Anhembi é uma obra muito grande, também desafiadora, usando os vapores metálicos em todas as fachadas e lâmpadas da GE, lâmpadas halógenas de bulbo selado, né, seal beam, que eram lâmpadas de alta potência, para fazer a cúpula do Palácio das Convenções. Enfim, uma série de obras bastante desafiadoras. Engraçado que o começo da minha vida profissional e o começo da vida do Lívio, que foi o período curto em que ele trabalhou, as obras foram sempre muito significativas e muito grandes e muito desafiadoras, de modo que a minha vida profissional no começo foi muito mais desafiadora que é hoje, por exemplo, que a arquitetura deu uma simplificada geral por conta de custos, disso, daquilo. Alguns edifícios são mais desafiadores, mas a maioria é sempre muito bem comportada e tal. Então os desafios diminuíram muito, né? O que é uma pena, porque a gente vive movida a quero mais, né? A coisas que a gente tem que descobrir. De qualquer modo, foi um período muito importante para a minha vida, porque eu acompanhei uma pessoa de muita qualidade no design, né? Embora fosse tudo muito principiante na iluminação naquela época, né? Pelo menos no desenho do edifício através da luz artificial. Mas eu aproveitei muito e por isso talvez eu tenha me fixado com tanto entusiasmo, né, nessa matéria. Dona Esther, conta um pouco mais, por favor, como era o universo da iluminação na época em que o Lívio começou? Na época em que o Lívio começou a fazer isso, o processo da iluminação era absolutamente inexistente. As pessoas faziam um projeto de arquitetura, o engenheiro de eletricidade colocava um ponto no centro da sala e o decorador, o arquiteto, vinha depois com a dona da casa, escolhiam a luminária, ou com os representantes do empreendedor, escolhiam os luminárias que iam usar. Então esse era o panorama na época em que o Lívio começou, de modo que havia pessoas que trabalhavam na área de conforto ambiental, como o professor Luiz Carlos Querquio, um grande amigo, pessoa que eu admiro muito, e eles trabalhavam, ele, Thompson Mota no Rio, trabalhavam bastante com conforto ambiental, principalmente na área de acústica. Eles faziam muitos auditórios, então acabavam fazendo o conjunto completo, né? A iluminação, acústica e tal. Mas como na performance ou na proposta do Lívio um pouco diferente, né? Havia ninguém que eu conhecesse, né? Professor Liebe Smith, que era funcionário da Philips, encarregado da divulgação, da aplicação das lâmpadas da fábrica Philips, da marca Philips no mercado, foi um incentivador, um grande professor, formou muitas pessoas na área de luminotécnica, mas também não desenvolvia projetos dessa natureza, de modo que o Lívio foi um pioneiro aqui, não como uma pessoa que ninguém fazia nada de iluminação, ele fazia sim, mas ele deu um toque bastante diferente, até porque as obras eram diferenciadas, né? A partir daí houve o Sesc de Rio Bonito, que deixou em meio do trabalho, eu dei continuidade, e outros que foram chegando posteriormente, no Centro Cívico de Santo André, ainda na época dele. Senhora Esther, então nesse contexto, como foi que a senhora deu continuidade aos trabalhos de Lívio Leve depois do falecimento dele em 1973? Olha, continuidade, em primeiro lugar foi meio no susto, né, porque ele faleceu repentinamente, naquele momento eu não estava indo ao escritório porque eu tinha acabado de ter um filho, meu primeiro filho nasceu no dia que ele faleceu, ele completou 2 meses, então eu estava um pouquinho, alguns dias, um mês e meio, 2 meses e meio, 3, afastado do escritório, e o convite para dar continuidade ao escritório foi um pouco surpreendente para mim, porque nem eu esperava o falecimento, óbvio, e muito menos que eu tivesse que assumir essa responsabilidade. Então foi um pouco assim, o que estamos fazendo, aonde temos que ir, o Sesc Rio Bonito, o Sesc Interlagos se chama Rio Bonito, e aí eu tive que marcar reuniões e dizer, olha, estou aqui,
escritório vai continuar assim, assim, assim. E foi graças a uma pessoa maravilhosa, o engenheiro Henrique Machado. Ele era o diretor do SESC, da engenharia do SESC naquela época. Ele me recebeu, não só recebeu, me ouviu, chamou o assistente dele, Antônio Carlos Martinelli, na época, depois ele passou a ser diretor, e falou, bom, vamos lá, vamos ver o que ela tem para mostrar, vamos marcar uma reunião com o arquiteto Marco Ban, que era o titular da obra, né? E então foi marcada a reunião com o Marco, depois consegui a reunião para dar continuidade ao hotel do Parque Anhembi. Então, naturalmente, ocorreram dificuldades, mas a senhora teve apoio também? Sim, dificuldades sempre, porque, como eu disse, a profissão não existia, as pessoas achavam que os engenheiros elétricos eram responsáveis por isso, e aí nós tínhamos que mostrar que havia algo além daquilo que se fazia anteriormente. E houve muito apoio, como eu acabei de falar, de Henrique Machado, no caso do SESC, o arquiteto Jorge Wilhelm, que foi afinal a pessoa que me convidou para continuar o escritório Livre Leve, me deu apoio para continuar também a fazer o hotel do Parque Anhembi, que vinha sendo desenvolvido nessa época, né? E outras pessoas como o Henrique Machado, a arquiteta Rosa Clias, que foi uma sugestão do arquiteto Jorge Wilhelm, que eu a procurasse, porque ela era uma arquiteta bem sucedida, já tinha o seu escritório bem consolidado em São Paulo, e de fato Rosa Clias me recebeu muito bem. Almoçamos juntas, ela me contou várias facetas da sua experiência, me animou bastante, e essas pessoas, mais muitas outras no meio do caminho, né? O próprio arquiteto Marco Ban, que teve paciência de lidar com uma jovem principiante, que não sabia nada, evidentemente, naquela época, e outras pessoas depois também na trajetória que foram aparecendo no escritório Rino Leve, né? Roberto Carvalho Franco, Roberto Cerqueira César, depois Paulo Bruna, todos arquitetos bastante significativos que foram extremamente importantes na recepção, digamos, do nosso trabalho. Mais tarde, o Banco Safra se interessou pelo trabalho, eu queria fazer os seus edifícios, um na Bela Sintra, outro na Paulista, enfim, começou a série de edifícios deles e algumas sinagogas, e o senhor José Safra foi uma pessoa que me deu muito apoio, que acreditou no trabalho, pagou para ver, né, o resultado do trabalho, e trabalhamos para ele até hoje. Então, muitas pessoas foram fundamentais nesse processo, muitas. Então, vemos que profissionais importantes participaram desse processo de consolidação da atividade. Agora, como é que se deu o aparecimento de outros profissionais posteriores a esse fato? Se a senhora se lembrar em ordem cronológica, mais ou menos. Mais ou menos, né? Tudo mais ou menos. Eu já citei que antes do Lívio havia Luiz Carlos Riquerquio, Thompson Mota no Rio, que faziam conforto ambiental e, consequentemente, faziam projeto de iluminação também. O professor Smith, que era funcionário da Philips, mas foi um grande divulgador da profissão. O Lívio deu início realmente a uma atividade nova, que era a atividade da iluminação voltada para a valorização da arquitetura, com requintes um pouco inusitados, vamos dizer. Mas depois, o que eu me lembre, depois de mim apareceu o José Luiz Galvão, no Rio de Janeiro, arquiteto, colega nosso, meu amigo, querido. Apareceu, telefonou, marcamos um almoço, e ele contou que voltou da Penn State University, da pós-graduação que ele tinha feito lá, e uma ótima escola, por sinal, e contou as peripécias todas. Falamos muito que deveríamos ter, que, puxa vida, se fosse possível usar o computador, dinamizar a profissão e tal, muitos sonhos, que devíamos fazer uma associação, e muito engraçado, porque era ele e eu e ele, né? No escritório havia o Gil, que tinha começado a trabalhar, mas era assim uma coisa muito incipiente, né? E nós já estávamos falando em associação e tal. Mas, juntamente, logo depois dele, também apareceu no Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho, né? Aquele Pampa Gaúcho bem distante de nós, uma amiga queridíssima chamada Cristina Maluf, a arquiteta Cristina Maluf, heróica, defensora da iluminação, apaixonada pela iluminação, desenvolveu sozinha uma vida em trabalhos de iluminação no Rio Grande do Sul, fez 2 eventos muito importantes, congregou gente do mundo todo para vir falar aqui no Brasil. Corajosa, dinâmica, visão bastante longa, Cristina, boa profissional. Então essas 2 pessoas já existiam lá pelos anos
70 e poucos, 78 por aí. Depois dessas duas pessoas, havia também as pessoas que haviam ingressado no escritório. Por exemplo, em 79, o Gil entrou no escritório como estagiário. Em 81 ele se formou, eu acho, 81, 82, se formou e se fixou no escritório. Logo depois ele ingressou na sociedade do escritório. O Gil sempre foi uma pessoa muito particular. Bateu no escritório um dia quando ele queria ser estagiário, fazer estágio, ele bateu no escritório, não me disse que era filho de Mário Franco, que era meu conhecido, trabalhávamos juntos e poderia ter invocado a amizade com o pai dele. Bateu dizendo que gostava muito de fazer iluminação, fazia iluminação para teatro e tal, adorava refletores, etc. E naquele momento, coincidentemente, eu havia sido convidada pelo Citibank para fazer os edifícios daquela época. Eles construíram 9 edifícios aqui, em série, assim, nas grandes capitais. E eu estava tentando fazer um refletor novo para um desenvolvimento de uma peça que tivesse mais eficácia, já que eles queriam diminuir o número de 45 watts por metro quadrado, que era usual no Brasil, para máximo de 25. E afinal nós desenvolvemos o refletor, ficamos em 17 watts por metro quadrado, quando hoje com LEDs a gente usa 6 ou 7, né? Para ver a evolução em 50 anos, como as coisas mudaram. E o Gil bateu na porta dizendo que gostava muito de fazer refletores. Eu digo, puxa vida, eu tenho uma mesa lá onde eu estou estudando refletores. Se você se interessar, você pode começar a me ajudar a fazer isso. E no dia seguinte ele sentou na mesa e depois de 3 meses havia um novo sistema para desenhar refletores e um ótimo refletor para esse edifício, que infelizmente não foi usado porque os executivos do banco acreditaram no nome da empresa que estava constituída aqui em São Paulo na época e preferiram dar a eles e não ao produto que estava com melhor desempenho, né? Que era, no caso tinha sido desenvolvido pela Itaim. E aí, durante 2, 3 meses, eles tentaram fazer alguma coisa parecida com o desempenho que a Itaim já tinha feito. E assim foi que começamos a desenvolver luminárias para o escritório, né? Com um caráter óptico novo para o Brasil, mas muito divertido. Então o Gil se mostrou desde sempre um talento muito particular para questões ópticas e no meio desse processo ele também se mostrou ser uma pessoa muito talentosa para o projeto, né? E então fizemos uma carreira longa. O Gil se desenvolveu muito bem. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa comigo, porque eu aprendi muitas coisas com ele. E no nosso processo, já juntos como sócios, entrou no escritório a Mônica Lobo, o Carlinhos Fortes, entre outros, né, que entraram e foram, mas Carlos e Mônica foram nomes que foram para o mercado, assim como Gil, com muito sucesso, né? Eu fico muito feliz de saber que as pessoas evoluíram para a própria vida, né? Como a gente faz com os filhos, né? Fora os filhos para levarem a sua vida, né? E no caso, depois deles, o meu escritório teve muitas moças, muitas, né? Teve a Kika Croniares, que veio estudar, a Juninha, que veio da escola de Londrina, trabalhou muito tempo comigo e hoje tem um bem-sucedido escritório, excelente profissional que ela é, além de ser uma pessoa muito querida. Laura Larrubia, uma pessoa muito importante numa época difícil da minha vida e uma pessoa que eu tenho num lugar especial do meu coração. Laura fez alguns trabalhos muito gostosos comigo e eu tenho dela uma lembrança a melhor possível. Fernanda Falcão, uma criatura maravilhosa que sempre foi um ponto de muita alegria dentro do escritório, que veio a São Paulo para aprender comigo e eu fiquei de fazer um curso por conta dela e só agora que estamos fazendo esse curso. Natália Rodrigues foi uma moça que veio para mim para fazer um estágio de 2 anos e aprender para poder montar o seu escritório em Londrina. Veio através do titular do projeto de instalações elétricas do Shopping Norte Londrina. Meu mega querido Fernando Prado, filho de 2 amigos da faculdade, Eurico Prado Lopes e Mané Queiroz, que é uma pessoa que eu quero muito bem. E Fernando, não preciso fazer nenhuma apresentação, mas é muito interessante porque eu o conheci muito pequeno. Mais tarde ele ingressou na Lumine, sob minha direção, quando eu era diretora técnica. E mais tarde ele veio trabalhar no meu escritório e dali ele foi roubado pelo meu filho Ricardo para desenvolver luminárias que se tornaram ícones de premiações na Alemanha.
Martina Weiss, lighting designer, muito bem sucedida, trabalha num escritório alemão de lighting design e certa vez, uma lembrança muito querida dela, porque eu estava na feira de Frankfurt e uma garota me abordou e perguntou, senhora Stiller? E eu logo vi que ela era estrangeira, né, pela abordagem, e ela falou no português mais ou menos arrastado já. Eu sou Martina Weiss, eu trabalho num escritório aqui na Alemanha e eu queria lhe dizer que eu hoje trabalho com iluminação por conta de uma palestra que eu assisti da senhora e que eu fiquei fascinada com o mundo da iluminação e a partir daí eu me dediquei a isso, trabalhei algumas vezes em São Paulo, conheço bem o Gilberto Franco, então eu estou aqui, queria lhe dizer isso, agradeço a senhora por isso. E eu agradeço muito a Martina pela lembrança, porque é muito gratificante ouvir uma coisa dessa, muito gostoso. Obrigada, Martina. Sérgio Roberto Parada, meu querido amigo, grande colega de trabalhos muitos e a quem eu respeito muito pela altíssima dedicação à arquitetura e à qualidade do seu trabalho e que nesse momento representa para mim não só ele, mas todos os grandes arquitetos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que foram grandes apoiadores, grandes figuras no desenvolvimento da nossa profissão. Não vou citar uns e deixar outros porque isso seria uma falta de respeito da minha parte com muitos que provavelmente eu esquecerei, mas que têm igual importância. Então eu estou agradecendo a todos esses arquitetos com quem eu trabalhei a vida toda, na pessoa do Sérgio Roberto Parada, que particularmente tem uma grande afinidade com a importância e a qualificação da iluminação no seu trabalho. Todos eles eu agradeço muito e tenho muito boas lembranças de todos. A Ana Espina, que é uma amigona da Laura, da Júnia, todas essas meninas, e que hoje ocupam um lugar de destaque num grande escritório de lighting design em Sydney, na Austrália. E paralelamente a isso, Júnia já agora nos anos 2000, mas em 1985, 95, eu lembro de ter aparecido no mercado o Peter Gasper em 86, 87, por aí. Até começou num projeto meu, que ele foi convidado a fazer uma supervisão, porque ele era um homem de confiança da Globo, né, da família Roberto Marinho, e de lá ele um dia falou para mim, gostei da sua área, viu? Tô achando que eu vou fazer iluminação para arquitetura também, não só para televisão e para o teatro, né? Então o Peter foi dessa época, o Ginter Pachal depois dele, e Neide e Plínio, acho que foram um pouquinho anteriores não, eu estou falando coisas bastante de épocas, né, de décadas, mas o Plínio, a Neide, o Ginter, depois o Mingrone apareceu também em eventos que a Philips programou, ele apareceu assim meio repentinamente, ele era professor da faculdade, né? Então, todas essas pessoas apareceram, acho que nos anos 80, 90. E isso finalmente deu uma característica de temos uma profissão, agora estamos praticando alguma coisa que as pessoas demandam, né? E diante do fato de termos essa profissão, aí a ideia já vai evoluindo. Então, que tal fazermos uma associação, etc., e lá pelo ano 1999, 98, vamos então juntar forças e fazer uma associação, enfim. A partir daí começou-se a falar da associação, onde algumas pessoas se destacaram, né? Faço questão de dizer, o José Luiz Galvão, Luiz Carlos Riquerque, a Mônica, Cristina Maluf, que deu, inclusive, foi quem deu o Estatuto da Associação Francesa, que depois traduzia e submetia à apreciação de todo mundo. Em cima dele nós trabalhamos o nosso estatuto. E Neide, Plínio, mais presentes foram essas pessoas que eu estou lembrando. Gil, claro, Gil, não preciso falar porque mais posteriormente Júnia e tal. A geração Júnia é um pouco mais já recente, né? Depois do ano 2000. Mas todas elas participaram com entusiasmo e se não no início, logo depois agregaram esforço. E hoje a associação está na mão da juventude, eles estão aí fazendo seus programas, graças a Deus. Então esperamos que isso tudo evolua. Finalmente temos uma profissão, eu acho, né? Isso que era o meu objetivo era dizer isso, né? Desde o comecinho da lâmpada loja, né? Do Lívio Leve, dos engenheiros que achavam que tinha que pôr um pontinho no centro da sala, afinal mudamos para uma profissão, né? E para quem está começando agora, quem quer se aprofundar na atividade de projeto de iluminação, o que a senhora poderia aconselhar, recomendar? Engraçado, uma vez já me fizeram essa pergunta e eu respondi
da seguinte maneira, olha, eu recomendo 3 coisas. A primeira é estudar, né? A pessoa tem que conhecer e realmente se aprofundar para ter uma credibilidade e saber o que ela está fazendo. O segundo conselho que eu dou é estudar, porque a pessoa precisa realmente ter uma confiabilidade em si mesma para depois começar a trabalhar para terceiros. E a terceira que eu recomendei era estudar, de modo que estudar é o meu conselho. E por que eu falo estudar? Porque a matéria é complexa, porque ela é exigente e para que você desenvolva um bom trabalho, você descubra o seu potencial criativo, você tem que conhecer esse universo da melhor maneira possível. Então estudar não é só estudar a parte técnica, não é só estudar o que é a luz, o que é o luxo, o que é a candela, não é isso. É estudar a maneira de cogitar a arquitetura, a maneira de pensar a arquitetura, a maneira de apresentar a arquitetura, de traduzir o espaço arquitetônico em alguma coisa aprazível para o ser humano, né? Esse é o objetivo. Então estudar significa ser curioso, ser observador, ser crítico, avaliar aquilo é bom, o que não é bom, guardar o seu arquivo visual, traduzir isso em arquivo emocional, conhecer as ferramentas de projeto profundamente para usá-las convenientemente, entender o que é LED, perder tempo estudando quesitos que hoje são exigidos na tecnologia LED, né? Que antigamente não eram, para que as coisas comecem a se fazer de forma profissional, mais profissional do que amadora. Então, estudar é uma frase que eu falo sempre, porque realmente é importante evoluir com bases sólidas para criar profissão, para gerar credibilidade no mercado e para a gente poder dizer, olha, nossa profissão traz benefícios. Por favor, contratem-nos, porque eles trazem benefícios, nos trazemos benefícios. Agora, estou falando isso não é por mim, obviamente, que tenho 52 anos de profissão e estou cada vez mais me dedicando à carreira acadêmica. Eu falo isso pelos muitos jovens que estão por aí, cheios de possibilidade para trabalhar e que são mal pagos, são mal prestigiados, são mal atendidos, e não é assim que o mercado vai se beneficiar com as nossas virtudes, a partir das nossas virtudes. Então, meu conselho é esse. Muito obrigada. À vontade. Obrigada.